Olá, pessoal, tudo bom? Professor Sérgio Varela, vamos conversar um pouco mais com vocês sobre esse mundo das provas discursivas, sobre essa preparação para concurso, a elaboração de um recurso. Hoje o nosso tema principal é falar um pouco sobre a discursiva para o concurso de auditor do TCU, concurso aí que a gente vai falar um pouco, até não estava nem previsto muito aqui na apresentação, vai falar um pouco do aumento aí que teve de salário, né? O que tá para vir. Então, tem ficado aí realmente um dos melhores cargos, já era um cargo top do Brasil, mas agora eles conseguiram se superar e trouxeram aí algumas coisas muito interessantes, né? Então, antes da gente entrar na questão da discussão, o que é que aconteceu lá na carreira do auditor, né? O auditor do TCU agora conseguiu aprovar um projeto de lei, né? Acho que falta, nesse momento que eu estou gravando, só o presidente sancionar esse aumento, né? Ele vai ter uma indenização, parecido com essa indenização que os juízes passaram a ter, né? Os membros do judiciário. O que me parece ser muito justo, já que várias carreiras começaram a ter, né? Não era interessante, não era razoável que essa carreira ficasse de fora. E eles começaram agora, vão passar a ter também essa indenização, que é algo que vai favorecer, né, fortalecer muito a carreira e a atratividade desse concurso. Então, se dediquem aí ao máximo, estudem noite sem dormir, né, porque pode ser aí a grande tacada da sua vida de preparação para concurso. Então, indo direto ao ponto, né, quanto é que vai valer a prova discursiva? Ela vale 60 pontos e ela é composta de dois conjuntos de questões, ou de duas partes. A primeira, você vai fazer 3 questões discursivas, de até 20 linhas cada, valendo 10 pontos. E uma outra, uma peça de natureza técnica de até 50 pontos. E aí, de até 50 linhas, valendo 30 pontos. Então, veja que são dois tipos. Qual é a grande diferença de uma para outra? Né? Você vai ter ali a questão muito menorzinha, então muito mais direta. E a peça, normalmente, você tem um rigor um pouco mais técnico, tem uma estrutura a ser seguida. No TCU, inclusive, não tem nenhum manual de redação, diferente do TCDF. O TCDF tem um manual de redação. Então, se caísse para você fazer uma informação, você tem que seguir o formato da informação. O TCU é mais tranquilo, então você traz um formato mais geral, que aquilo vai se adequar à sua preparação sem o menor problema. E aí, as áreas de conhecimento específica, de onde vêm essas questões. Então, veja que é uma prova que parece estar muito carregada na área de TI. Então, infraestrutura de TI, engenharia de dados, engenharia de software, segurança da informação, computação em nuvem. Olha aí o peso que a gente tem para essa área aí da área de TI. Eu só preciso ser formado em computação para fazer? Não. Mas é um concurso que eles já fazem um filtro ali para ter as pessoas que realmente são interessadas nessa área. Então será aprovado ali quem tiver um mínimo na discursiva de 30 pontos. Então vejam que eu tinha 30 pontos das questões, tinha mais 30 pontos da prova de peça. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Então cada questão valia 10 pontos, 30 das questões e mais 30 da peça. Então veja, pessoal, se você for excelente ali nas questões, você não precisaria da peça. Ou vice-versa. Então, todas são importantes. Eu digo isso porque muitas vezes a gente fica, tem a peça, só dedica a peça, só treina a peça, esquece que as questões têm o mesmo peso, né? Elas têm o mesmo valor. Então, a questão é muito importante, sim, não pode ser deixada de lado. A previsão da data é 22 de fevereiro. Eu digo previsão por quê? Porque as bancas mudam muito isso. A vida de concurseiro é péssima por causa disso, porque existem diversas mudanças em cronograma de concurso. A Sebrasp, graças a Deus, não é uma banca que costuma fazer isso. Mas, se fizer, tiver mais tempo, prepara mais, né? Preste atenção aí que está pertinho do carnaval. Então, vocês vão ter ali a última semana de carnaval para se dedicar. A tentação é grande, muita gente vai querer sair, vai querer aproveitar, mas se fosse eu me trancaria em casa e me dedicaria aos estudos. Né? A tempo de duração 4 horas e 30 minutos. Então, veja que não é um tempo tão grande. Você pensar que você vai fazer ali 4 discursivas, né? Em 4 horas e 30 minutos, estou falando ali de 1 hora para cada discursiva. Professor, mas as questões são menores. Beleza, então você vai se programar para fazer uma questão ali em meia hora, em 45 minutos, dá um pouco mais de tempo para a peça, mas vai ser algo que vai ser apertado, é importante que você estreie. E aí o que é que ela vai avaliar? Né? Ela vai avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão da modalidade escrita e o uso da norma português. Veja que a Sebrasp ela não pesa muito nessa linha, né? Ela vai muito mais no conteúdo. Então, o que dá a sua nota ali, a robustez da sua nota é o conteúdo, é a parte substancial da matéria, né? O conteúdo material ali que foi pedido. Mas o português é aquele a cerejinha do bolo. É a notinha a mais, é o décimo a mais que faz você sair de primeiro lugar para último, ou o contrário, né? Ganhar posições. Então, se dediquem a essa parte também. Ela tem uma estrutura, microestrutura, onde ela vai avaliar questões de português e faz uma dedução de pontos por linha. Você vai ser avaliado aí por 2 avaliadores, é uma média desses 2 avaliadores. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como isso se calcula, acho que não é tão importante para vocês. O importante é saber que estão 2 pessoas avaliando e sua nota é uma média dessas 2 pessoas. E aí, como é que eu posso treinar para a minha prova, né? Como é que eu me preparo?
Então, resolva questões discursivas anteriores. Tem muita prova discursiva feita para o Sebrasp, não somente para o TCU, mas para tribunais de contas, para a área de fiscal também, você pode usar ali como apoio. Marque seu tempo, mas não esteja com o relógio olhando, porque na sua prova você não vai ter um relógio, então você bota aqui um cronômetro ao inverso. Eu fiz vários vídeos aqui falando como se preparar, então dá uma olhada em outros vídeos aqui no canal. Use linguagem técnica, mas não seja aquele cara que pesa muito na linguagem, né? O pessoal do direito gosta muito disso. Trazer palavras difíceis, palavras complicadas, que ele é um cara que nem entende, você não vai ganhar nenhum ponto por isso, né? E simule respostas completas, curtas, fazendo o que vai ser pedido ali na prova, né? A estruturação ideal, né? Uma introdução objetiva, um desenvolvimento ali 2 a 3 parágrafos, uma conclusão curta, mas lembra que eu só tenho 20 linhas, então em 20 linhas eu não consigo nem estar tão preocupado com essa estrutura, eu tenho que estar ali respondendo o que foi pedido. A banca pediu para falar aspecto A, B, C, eu começo falando o aspecto A, o aspecto B, o aspecto C. Mas me preocupo com elementos de coesão, veja que não são itens separados, eu vou botar A, respondo, B, respondo, não, é um texto contínuo, normalmente a pergunta é aspectos avaliados são conectados, então é realmente uma sequência. E lembre-se sempre de usar os elementos de coesão, então não se prenda muito a essa estrutura aqui para o que a gente está trabalhando aqui para o TCU. Então, critérios de correção, já passou por isso, né? A questão do conteúdo é a base robusta da sua nota, mas lógico, você tem que conseguir trazer isso de uma forma clara para o avaliador, você tem que estar com os elementos conectados, você tem que usar elementos de coesão, ter coerência de seu texto, e a melhor forma de fazer isso é praticando. Pratique todos os dias, né? E aí um cronograma de treino recomendado, isso aqui varia muito para a sua situação, sua disponibilidade de tempo. Então, se você fizer uma questão discursiva longa por semana, né, aquela peça, 2 questões curtas por semana, né, e revisão dessa escrita, reescrita a cada quinzena, né? Ou uma vez por mês você faz um simulado completo, 3 questões mais a peça. Você vai chegar lá, né? A gente está falando ali final de fevereiro, com alguma quantidade, uma boa bagagem de treino. Professor, eu sou somente estudante, somente entre aspas, que é a pior vida que tem. Eu tenho tempo para fazer mais do que isso. Então você vai fazer isso todos os dias. Todos os dias você vai fazer 3 questões e uma peça. Olha quanto tempo a gente tem daqui para a prova, quão bom você vai chegar lá. E lembre-se que sempre, quando você está treinando, fazendo discursivo, você está estudando, você está voltando na matéria, você está fazendo uma revisão ativa daquela informação. Tem que buscar na sua memória a informação e trazer para o texto. Nunca use material de apoio no seu estudo, então você vai estar sempre usando ali um material bem da sua cabeça, né? Você vai usar o material só depois para conferir a questão. Monta esse cronograma e siga. Quem treina com método chega preparado e confiante. Parece um clichê, mas na prática é isso que acontece, né? Comece agora, não deixe para amanhã. Você está vendo esse vídeo no sábado, no domingo, no noite, madrugada, já faça a sua primeira questão. Lembre-se sempre que a gente tem um serviço aqui de apoio à elaboração da prova discursiva, então o serviço que a gente chama de correção individualizada, onde a gente passa para você o texto, você faz a prova como se estivesse fazendo lá na hora real, manda para a gente, eu corrijo, dou feedback. Então, eu acho que é uma forma que enriquece muito aí a preparação. Lógico que tem um custo, eu entendo que muitas pessoas aí não têm condição, muitas vezes, fazer investimento, mas se puder, faça. Se você não tiver condição, chama um conjunto de amigos bem preparados, chama aquele cara preguiçoso que não estuda nada, e cada um corrige do outro. Você pode usar até um IA para corrigir. Eu não acho a melhor forma, porque ela ainda não tem um entendimento perfeito de como a banca se comporta, mas é melhor do que nada, certo? Então treine, pratique, revise e aprimore. Sempre que precisar, nos procura, deixe seu like, seu joinha aqui, deixe seu comentário. Qual é a principal dificuldade que você tem hoje na preparação de uma prova discursiva, né? Qual é o seu maior medo com relação à prova discursiva? Segue a gente lá no Instagram, @prof.Sérgio De novo, se inscreve, deixa o sininho ativado para que você receba nossas notificações aqui no canal. Um grande abraço.